Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o envio de um submarino e 2 porta-aviões nucleares dos Estados Unidos para a região do Golfo Pérsico. Trata-se do maior destacamento militar norte-americano desde a Guerra do Iraque. Neste domingo, 11 de agosto, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou, em caráter de urgência, o envio para a região do Golfo Pérsico de mais um submarino nuclear de mísseis balísticos e de um segundo porta-aviões nuclear. Com esse destacamento extra, poderá subir para 25 o número de navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos dentro e à volta do Golfo, uma presença comparável à que foi mobilizada para a invasão do Iraque entre março e maio de 2003. Mas quais são exatamente os meios navais e aéreos da Marinha dos Estados Unidos naquela região e em como isso se traduz em termos defensivos? Tradicionalmente, há décadas que os Estados Unidos mantêm uma presença militar forte na região do Golfo Pérsico, instalando, desde principalmente o fim da Guerra do Golfo de 1991, uma série de bases aéreas e navais às margens do Golfo, com 4 grandes bases no Kuwait, uma base naval gigantesca no Bahrein, destinada a oferecer apoio direto às operações aéreas e terrestres norte-americanas na região. 2 grandes bases no Catar, uma da Força Aérea e outra do Exército, com a base aérea Al-Udeid sendo uma das maiores do mundo, com mais de 10 mil militares e perto de 120 aeronaves. E, finalmente, 3 bases nos Emirados Árabes Unidos, sendo 2 da Marinha e uma da Força Aérea. Há também uma outra grande base aérea que, apesar de não estar diretamente às margens do Golfo, atua diretamente naquele teatro de operações. Refiro-me à base aérea Príncipe Sultan, na Arábia Saudita, uma instalação que não pertence aos Estados Unidos, mas que é frequentemente usada para a realização de missões de apoio. Somando todas essas bases aéreas, navais e do Exército, a presença militar dos Estados Unidos na região do Golfo costuma oscilar à volta dos 20 mil militares, de 10 a 15 grandes navios de guerra e de 2 a 3 centenas de aviões de combate. Uma presença que, como referi no início, aumentou consideravelmente, primeiro através do envio do porta-aviões nuclear Theodore Roosevelt em julho de 2024. Operando entre o Golfo de Aden, ao largo da costa do Iêmen, o Mar Arábico e o Golfo de Omã, próximo do Estreito de Hormuz, a porta de entrada do Golfo Pérsico. E, mais recentemente, com o envio de um outro submarino nuclear e de um segundo porta-aviões nuclear, o USS Abraham Lincoln, uma embarcação que no início de agosto estava operando no Pacífico, mas que desde o último domingo está rumando a toda velocidade para a região do Golfo. Com relação especificamente aos submarinos, nunca sabemos exatamente quantos estão operando em uma determinada área. Mas, de tempos em tempos, o Pentágono faz questão de citar o envio de submarinos para indicar aos seus adversários o aumento da presença dessas embarcações que, como sabemos, são extremamente letais, capazes de, com a mera suspeita da sua presença, dissuadir os inimigos a realizarem movimentos mais agressivos. No caso do reforço ao Golfo Pérsico, o submarino enviado pertence à classe Ohio, uma classe originalmente desenvolvida para o lançamento de mísseis balísticos nucleares de longo alcance. Dos 18 submarinos construídos, 14 estão armados com 20 tubos para o lançamento de mísseis Trident, cada um deles armado com até 12 ogivas nucleares, com potências de até 475 quilotons, o que significa que um único submarino dessa classe é capaz de atingir e destruir até 240 alvos diferentes. Mas outros 4 submarinos Ohio foram convertidos e transformados em submarinos para o lançamento de mísseis de cruzeiro. Nesses submarinos, os tubos com os mísseis Trident foram removidos, substituídos por 22 tubos, cada um com 7 mísseis de cruzeiro Tomahawk, dando a cada um desses submarinos uma força total de ataque composta por 154 mísseis de cruzeiro, cada um deles com alcance que, dependendo da versão, pode ser de até 1.600 km.
Daquilo que foi informado pelo Pentágono, o submarino nuclear enviado para o Golfo é justamente uma embarcação da classe Ohio, convertido para o lançamento de mísseis de cruzeiro, com outras fontes referindo que no Golfo já deve estar operando pelo menos um outro submarino nuclear, muito provavelmente da classe Los Angeles ou Virgínia, submarinos de ataque rápido, muito indicados para a missão de seguir de perto os submarinos ou embarcações de superfície do adversário. Segundo sites especializados em acompanhar os destacamentos de navios de guerra, no Mediterrâneo Oriental e no Mar Vermelho há também uma forte presença de navios de guerra, como é o caso do USS Wasp, um navio de assalto anfíbio que pode atuar como uma espécie de mini porta-aviões, podendo operar um máximo de até 20 caças F-35B de pouso e decolagem vertical e em pista curta. Com todos esses navios e submarinos, a Força Norte-Americana de Mísseis, tanto os ofensivos como os defensivos, elevou-se para a casa dos milhares. Toda essa gigantesca presença naval dos Estados Unidos dentro e à volta do Golfo Pérsico, uma presença que, como eu disse no início, se compara aos destacamentos envolvidos com a invasão do Iraque de 2003, os Estados Unidos estão reforçando as suas posições na área com o propósito de defender não apenas os seus próprios interesses, mas também os interesses dos seus aliados mais próximos.